Romper com a humilhação da fome é investimento, não é despesa. A fome, ela não é figurativa, ela não é abstrata, ela é concreta, ela dilacera as famílias. Quando uma mãe acorda de manhã e não sabe o que vai pôr na mesa para o filho se alimentar, isso é violência, dilacera a família, dilacera a mãe, dilacera o pai, destrói as relações familiares. Toda vez que a gente perde a capacidade de se pôr no lugar do outro, a gente se petrifica um pouco, a gente se desumaniza um pouco, e portanto a gente deixa de ser humano. Porque ser humano é aquele que pensa que o que não é bom para mim, não é bom para o meu próximo. E a fome humilha e agride. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, deve se submeter à fome. Esse programa, ele tem um pressuposto, que é o pressuposto do combate à fome. Ou seja, ele se organiza em função de um objetivo, que é o combate à fome no município de Araraquara. Ele está, na minha avaliação, muito longe de ser a principal experiência que Araraquara já teve no combate à fome. Por exemplo, quando eu fui prefeito no meu primeiro mandato, nós atendemos 3.000 famílias com as frentes da cidadania. Ficou conhecido como frente de trabalho. Foram 3.000 famílias, portanto, por volta de 15.000 pessoas atendidas em um programa. Esse programa foi muito arrojado. Ele foi extremamente importante para um momento também de muito desemprego que a sociedade brasileira vivenciava e, consequentemente, a sociedade araraquarense, porque nós não somos uma ilha, nós não estamos isentos nem das coisas boas que acontecem no país, nem das coisas ruins. E também, ele não é a primeira iniciativa que a prefeitura tem no combate à fome e à pobreza. Essa Câmara Municipal, e eu dou os parabéns aos vereadores, aprovaram em 2017 2 projetos importantes de combate à fome e à exclusão social. Aprovaram o PIS, que é as Frentes da Cidadania, e aprovaram o Jovem Cidadão, que atende o jovem em situação de extrema vulnerabilidade para que ele não abandone o ensino médio e nem abandone o ensino universitário. Além de não abandonarem o ensino, eles se alimentam. E esse programa está em vigência. O PIS está em vigência. E ele é de 2017, aprovado também por essa Câmara. E que nós tivemos uma das experiências mais lindas com o PIS que se possa relatar. Porque, ao contrário do que se diz, não é paternalismo. E se fosse, não seria errado. Porque quando nós negamos o poder público enquanto aquele que combate a desigualdade, nós estamos partindo de um pressuposto que todos nascem iguais, com igualdade de oportunidade. Isso não é verdade. As pessoas nascem em condições diferentes, com oportunidades diferentes. E se nós não oferecemos oportunidades, nós nunca vamos combater a desigualdade. E o PIS, que eu fui na formatura lá no Senac, e foi emocionante, ao ver pessoas em situação de rua, pegando um diploma de curso técnico, aquilo para mim é inclusão social. Quando eu vi, porque eu fui no dia do acolhimento, mulheres fazendo relatos de violência doméstica,
de desorganização, desestruturação familiar, mulheres pegando diploma e se refazendo na vida, aquilo para mim é inclusão social. E é combate à fome. E é combate à pobreza. E essas pessoas só se refizeram na vida porque existe poder público. E não existe política pública sem investimento. Isso para mim não é gasto. Recuperar o ser humano é investimento, não é despesa. Criar oportunidades para quem nunca teve oportunidade é investimento, não é despesa. Romper com a humilhação da fome é investimento, não é despesa. Só sabe o que é a humilhação da fome quem conviveu com a fome. A fome, ela não é figurativa, ela não é abstrata, ela é concreta, ela dilacera as famílias. Quando uma mãe acorda de manhã e não sabe o que vai pôr na mesa para o filho se alimentar, isso é violência, dilacera a família, dilacera a mãe, dilacera o pai, destrói as relações familiares. E não julguem as adolescentes que se submetem à exploração sexual em virtude da fome. Não julguem os meninos adolescentes que muitas vezes se submetem ao tráfico de drogas em função da fome. Visitando o Oitis outro dia, uma líder comunitária mostrou para mim os meninos que ficam a serviço do tráfico de drogas. E ela chamou 3 meninos até mim e falou assim: se o prefeito oferecer emprego hoje, o que vocês fazem? Nós largamos essa vida. Porque eles não estão lá porque eles querem, eles estão lá porque eles levam 50, 60, 70 reais para dentro de casa todos os dias. Isso significa comida na mesa. A menina que se submete à prostituição, certamente, cada programa que ela faz, ela arrebenta a alma dela. A alma dela. Ela não nasceu. Ela não nasceu para ser prostituta. Ela nasceu sonhando em estudar, em casar, e ter família e ter filhos. Mas a fome conduz as pessoas à vulnerabilidade. E ninguém julgue o que uma pessoa é capaz de fazer em situação extrema de vulnerabilidade. Ninguém julgue. Até porque nenhum de nós tem condições de julgar ninguém. Portanto, nós estamos falando de um programa que é para construir uma cidade que não seja hipócrita. Porque a hipocrisia certamente é a pior das doenças. É um programa que fala de combate à fome, para que a gente não faça discurso nos jantares sofisticados, nas rodas sofisticadas, que faça campanhas de arrecadação. E isso é importante, as arrecadações, mas só os programas garantem autonomia. Só as políticas públicas garantem autonomia. As políticas públicas com começo, meio e fim, e objetivos a serem alcançados. E eu quero responder as perguntas, primeiro dizendo que as famílias que serão atendidas pelo programa, que não é paternalista, que a lei diz, a Jaqueline leu, pelo amor de Deus, não é possível que ninguém tenha ouvido, tem contrapartida, é a qualificação profissional para que as pessoas possam voltar ao mercado de trabalho. Tem contrapartida, é garantir a criança na escola matriculada para que a gente rompa o ciclo da exclusão. Só a educação rompe o ciclo da exclusão. Se a família não tiver
a obrigatoriedade da criança estar na escola, essa criança vai reproduzir a mesma situação de exclusão dos seus pais. O programa exige que a criança e o adolescente esteja nos programas de saúde. Sabe por quê? Porque a gravidez na adolescência virou uma epidemia. Porque quando desorganiza a família, é o adolescente e a criança que mais sofre na ponta. E dessas 6.000, vou pegar o número, 6.540 famílias, pasmem, 48% dos beneficiários são crianças. Nós não estamos só combatendo a fome, nós estamos combatendo a fome das crianças. 48% dessas 6.500 famílias são crianças que compõem essas famílias. Esse programa, ele garante a porta de saída. Porque quando você requalifica, ele garante a porta de saída. E outro dia, e nós vamos incorporar a irmã Cida. A irmã Cida me chamou para uma reunião, para que eu pudesse dialogar com o presidente do Concriar. E ninguém está fechado a sugestões. Tanto é que eu estou dizendo aqui, que o presidente do Concriar, o Alexandre, fez sugestões ao programa. Por exemplo, incentivo fiscal para o empresário que quiser contratar os beneficiários do programa. Nós daremos incentivo fiscal para cada emprego que for gerado para os integrantes do programa. Nós vamos incorporar a sugestão do Alexandre, num diálogo que a irmã Cida me levou para construir com ele. Outra sugestão que o Alexandre fez, nós vamos incorporar, irmã Cida, um comitê externo. Nós queremos que a sociedade civil fiscalize. Esse comitê é um comitê de gestão. Esse comitê é um comitê de gestão interno, administrativo da prefeitura. Terá sim um comitê de acompanhamento externo. Nós queremos transparência, nós queremos mostrar para a sociedade efetivamente o que está sendo feito, porque nós confiamos no programa. O programa é um programa de transferência de renda para que essas famílias possam se emancipar. O risco da migração, ele é baixo, porque as famílias já estão cadastradas no CRAS. Elas já estão cadastradas. Nós sabemos quem são as famílias, sabemos inclusive onde elas moram. Sabemos quem elas são. Porque a nossa rede já funciona. Por que nós chegamos à conclusão que tinha que existir um programa? E não pensam vocês que a prefeitura não está combatendo a fome faz tempo? Em 2017, 630 famílias eram atendidas cotidianamente por cesta básica. 2018, saltou para 940. Em abril desse ano já chegou a 1.100, portanto nós podemos virar o ano com 3.300 famílias. Entre você entregar a cesta básica no balcão, que você pegue esses recursos, junto com os recursos de requalificação profissional, e organize um programa. Portanto, é um rearranjo do orçamento, para que a gente pegue um gasto que está projetado, que a gente transfira esse gasto, essa despesa, em um programa estruturado e organizado. E ainda na regulamentação, é possível se colocar uma trava. Ou seja, quanto tempo a família tem que se residir aqui na cidade para que ela possa se inserir no programa? Isso é simples, isso é regulamentação. Isso não é nenhum problema a ser resolvido. É regulamentação da lei. Outra questão importante. Eu concordo plenamente com o Pedro Tede. Eu queria voltar às frentes da cidadania.
onde a prefeitura gerava o emprego. Infelizmente, por conta de uma representação do Sismar, que eu não vou debater, junto ao Ministério Público do Trabalho, se moveu uma ação dizendo que as frentes da cidadania são irregulares, porque elas substituem servidores públicos. O que nós que conhecíamos o programa, sabemos que não é verdade. Nunca a frente de trabalho substituiu o servidor público da prefeitura, jamais. Se substituísse as empresas terceirizadas, eu diria que sim. Se em vez da gente repassar faturamento, recursos por meio de faturamento para as empresas terceirizadas, aí eu dizia, é verdade. Nós estamos pegando o orçamento das terceirizadas e pondo num programa social, mas de servidor jamais. Porque o pessoal das frentes de trabalho cumpriam funções, muitas vezes, que o servidor não cumpre mais na prefeitura. Mas, infelizmente, o programa acabou por esse motivo. Por isso que nós não podemos voltar com o programa. Se eu pudesse, eu voltaria amanhã. Porque, repito, são 3.000 famílias que nós ajudamos na emancipação no município de Araraquara. Não é pouco. Outra questão importante que eu quero, para eu ir concluindo a minha fala, esse programa ele é importante porque hoje a empresa que ganhou a licitação, por exemplo, da Prefeitura de Araraquara de fornecimento de cesta básica, ela é de São Paulo, ela não é de Araraquara. Porque a Prefeitura não escolhe quem fornece cesta básica. Quem escolhe é o processo licitatório. O cartão alimentação, para que ninguém já possa tentar raciocinar equivocadamente, é um cartão alimentação que ele, pelo código de barra, ele veda bebida alcoólica, cigarro, tudo aquilo que está fora do programa de segurança alimentar. Agora, esse cartão ele vai estimular o comércio local. Em vez do dinheiro do faturamento da cesta básica para São Paulo, nós vamos ter nesse cartão o estímulo ao comércio local. Que a quitanda, o mercadinho, a padaria do bairro, vai ter a economia estimulada, porque nós vamos ter essas famílias consumindo no comércio local. Então, incluir um programa que ele estimula a economia. Ele faz com que a gente possa estimular o consumo no bairro, na região, enfim, na cidade de Araraquara. Eu quero encerrar aqui essa minha participação para que a gente abra uma nova rodada ao público, para dizer a vocês que eu, sinceramente, não queria, lá no meu primeiro mandato, criar frentes de trabalho. Eu não queria agora, em 2017, criar o PIS. Eu não queria criar o Jovem Cidadão. Como eu não queria mandar para a Câmara um programa de combate à fome. Eu gostaria que a gente tivesse em Araraquara as pessoas vivendo com dignidade, as pessoas não se humilhando na busca de um prato de comida, as mães não batendo na porta da rede da assistência social implorando por uma cesta básica, que a gente não tivesse os adolescentes dos nossos bairros cooptados pelo tráfico de drogas, que as nossas meninas não tivessem se submetendo ao abuso sexual. Eu não queria nada disso. Mas enquanto gestor, o pior defeito, ou enquanto cidadão, enquanto ser humano, é não ter a capacidade de se pôr no lugar do outro. Toda vez que a gente perde a capacidade de se pôr no lugar do outro, a gente se petrifica um pouco. A gente se desumaniza um pouco. E, portanto, a gente deixa de ser humano. Porque ser humano é aquele que pensa
que o que não é bom para mim, não é bom para o meu próximo. E a fome humilha e agride. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, deve se submeter à fome. Muito obrigado.